Olá, tudo bem com você? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. E meninas, eu tava sumida, né? Esse último mês para mim foi uma loucura. Mas eu tenho, né, uma justificativa para falar sobre o meu sumiço aí nesses últimos dias, que é isso aqui. Oh, meu Deus! Nasceu o meu primeiro livro, né? No dia 17 agora de junho foi o lançamento dele e eu tô muito feliz, ainda estou digerindo, né? Além desse momento, dessa promessa que se cumpriu, eu ainda estou digerindo os testemunhos que eu estou recebendo em relação às pessoas que já estão lendo o livro, que já leram o livro. Tem algumas, acho que 2 ou 3 pessoas, mulheres, que me relataram que já acabaram o livro e me contando, né, um pouquinho do que foi isso. Mas eu quero dizer para você que eu estou muito feliz, é um sonho. Todo escritor diz que seu primeiro livro é como se fosse seu primeiro filho. Meu primeiro filho de papel nasceu. E eu sei de onde veio esse, muitos outros virão, né? Já recebi essa palavra, o Senhor já confirmou isso no meu coração. Mas agora, enquanto os próximos não vêm, a gente vai desfrutar desse aqui. E tem muitos testemunhos, né, que eu posso contar para vocês aqui. Eu quero contar algumas coisas do que envolveu o livro, né, até o dia do lançamento. Mas vamos lá, para que a gente tenha tempo para isso. Meninas, acho que há 2, 3 anos atrás eu recebi a palavra de que eu escreveria um livro, de que era para mim começar a escrever o livro. Mas eu confesso que naquela época é maravilhoso a gente ouvir algo, né? Ah, vou escrever um livro, né? Sem saber nem a ideia e muito menos se sentir capaz para realizar isso, né? Mas o Senhor, Ele que nos capacita. Só que eu não dei a prioridade que talvez deveria ter dado na época, né? Então se passou mais um tempo, eu conheci uma pessoa, né? Um amigo, e ali a gente começou a escrever um livro. Então, dessa parte eu quero falar com você. Como que eu cheguei, né, na data 17 de junho, que essa foi a data do lançamento. Eu estava na academia no início de maio e eu fiz algumas perguntas para Deus. Estava na academia, peguei meu bloco de notas e aqui eu já quero te dar um conselho: faça perguntas para Deus. Peguei meu bloco de notas e botei lá. Eu ia pegar meu celular, mas meu celular está gravando. Então eu coloquei lá: qual é a roupa que eu iria usar? Quais eram as pessoas que seriam convidadas? Qual seria o local e qual a data? Porque eu estava com o livro pronto, né? Já estava com a capa praticamente pronta e a correção estava, né, na finaleira já. E para mandar imprimir, e a impressão, né, se você não sabe, a impressão é a parte mais cara do livro. E eu não tinha ainda esse recurso. E eu falei assim: Senhor, né, início de maio. Fiz essas perguntas, coloquei no bloco de notas e eu fiquei pensando, porque eu preciso de uma data, né? Até para oh meu Deus, fugi a palavra, me posicionar em relação a essa impressão, enfim, ver o que a gente ia fazer, como que ia levantar esses recursos, né? E numa conversa com o Jean, meu esposo, meu marido, a gente acabou, né, tocando no assunto da data, né? Estamos no início de maio, para quando é? Junho, julho? Eu não tinha ideia. E eu sou bem, assim, nesse lado, eu sou bem obediente ao Senhor, eu sou bem dependente dele, eu gosto de perguntar tudo, sabe? E naquele dia, conversando com meu marido, a voz do Espírito Santo falou para mim assim: a data do teu livro, eu vou abrir ele aqui, tá? Eu não tinha esse aqui, mas eu quero ler para você o que está escrito. Ele falou assim: abre o teu livro digital, que nas primeiras páginas está está a data lá. Eu falei: no meu livro? Aí abri, né? Abri lá no celular e fui procurando, né? Aí fui procurando.
Aí cheguei na apresentação. Quem é a Sinara? Uma mulher reconstruída por Deus. Aí preste atenção nisso. Se um dia me contassem que no dia 17 de junho de 2025 eu estaria sentada em minha mesa de trabalho, que fica dentro do quarto do meu filho. Ai, gente, tá um cheirinho de novo. Dentro do quarto do meu filho, começando a escrever as primeiras linhas do meu primeiro livro, aquela Sinara medrosa, chorona, insegura, triste, orgulhosa, perdida e cheia de dores, iria rir e dizer: impossível. Eu não tenho faculdade, eu tenho dificuldade de aprender as coisas, sou mãe solteira que cuida de 2 filhos sozinha, não sou amada, ninguém acredita em mim e nem eu mesmo acredito em mim. Desculpe-me por decepcionar você, mas essa mulher que você pensa que eu sou não existe. Você se enganou quando olhou para mim. Essa era a antiga Sinara. Mas a Sinara de hoje, adulta, madura, reconstruída e curada em Deus, olha para essa menina com muito amor, compreensão e carinho. É impossível não chorar enquanto eu digito e relembro de toda a nossa história. Hoje, com gratidão em meu coração, brilho em meu olhar e um desejo incontrolável de que a minha história de cura e transformação seja compartilhada com você, que nesse momento corre os olhos por essas linhas, porque de uma coisa eu tenho certeza, o mesmo Deus que me restaurou, curou as minhas feridas, é o mesmo que hoje está de braços abertos esperando você. Ele sempre viu você. Você nunca esteve sozinha. Não seria possível ele nos esquecer. Sabe por quê? Porque nós fomos geradas nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Nós somos predestinadas a ele. Para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Hoje, o Pai convida você para uma jornada de muitas revelações sobre o seu imenso e incondicional amor por você. Dê as mãos para o Espírito Santo e vamos juntos conhecê-lo, não mais de ouvir falar, mas de vê-lo com os nossos próprios olhos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó 42:5. Tire um momento a sós, coloque um louvor e vamos orar consagrando a Ele esse tempo. Olha que lindo! Pedindo que o Espírito Santo traga luz aos lugares escuros da nossa alma. E aqui eu dou um louvor e tem uma oração. E aí vem a introdução e começa toda a jornada, né? E são 12 capítulos. Todos eles foram escritos juntamente com o Espírito Santo. Eu fui totalmente envolvida, né, pela presença. Eu lembro que cada momento que eu parava para escrever o livro era um momento muito especial e não tinha um dia que eu não chorei. Não teve, né, um dia que eu não chorei. Não teve um dia em que ele não falou ao meu coração. Não teve um dia que ele não pensou em você enquanto eu escrevi esse livro. Teve momentos em que eu precisei parar e ele escreveu uma carta para você que vai ler. E não teve um capítulo em que eu não recebi mais cura ainda, nas áreas em que Deus já havia processado tantas coisas. E eu sempre coloquei um louvor e aquele louvor eu deixava ele entrar dentro do meu coração e eu ia totalmente sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então eu tive muitas revelações, eu tive encontros com a presença e eu desejo do fundo do meu coração que você que vai ler, que você também experimente aquilo pelas mesmas experiências que eu tive com o Pai, porque o propósito desse livro é que você
possa encontrar verdadeiramente o teu Pai. E eu sei que Ele vai cumprir o propósito, que talvez seja dando respostas às tuas perguntas, talvez seja um abraço que você precisa naquele momento e talvez através dessas linhas você vai se sentir abraçada, talvez seja uma direção, talvez seja uma confirmação, talvez seja algo que eu passei, que você também passou e que talvez você não se perdoou, mas agora, entendendo, você vai receber o perdão do Pai. Enfim, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que esse livro carrega respostas, carrega reconciliação, carrega perdão, carrega toda a verdade da minha vida, carrega toda a verdade do meu encontro com o Pai. E eu desejo do fundo do meu coração que você possa acessar essas verdades de Deus aqui. Então, entenderam de onde veio o 17 de junho? Então, quando eu vi, eu disse, meu Deus, exatamente um ano depois. E aí eu lembro que nesse 17 de junho que eu comecei a escrever esse livro, depois que eu escrevi o primeiro capítulo ali, né, as primeiras, na verdade as primeiras páginas, não foi o primeiro capítulo todo. Eu parei e eu peguei um caderno de anotações, eu acho até que era esse aqui, acho que era. E eu comecei, né, a olhar algumas coisas e eu não sabia o que eu estava procurando, mas já era o Espírito Santo me conduzindo. E eu estava olhando e olhando e olhando e olhando e de repente eu encontrei um escrito de um ano atrás. Estava escrito assim, 17 de junho de 2024, isso era 17 de junho de 2025. 17 de junho de 2024 eu comecei a escrever meu livro com o Lucas, né, que teve um começo ali com o Ghostwriter, que é um escritor fantasma. Ele começou e aí Deus me direcionou que não, que era um momento em que eu precisava parar, né? Recebi, né? Deus coloca pessoas especiais nesse momento, né? Uma das pessoas foi o Marcelo, ele trabalha numa editora e eu tive uma videochamada com ele. E ele falou assim, Nara, você já está orando pelas mulheres que vão ler o teu livro? Você precisa parar e escrever o teu livro, o autor precisa, porque vai ter mais revelações, talvez você já termine o teu livro tendo a direção do segundo, enfim. E realmente foi isso que aconteceu e o Marcelo foi um instrumento de Deus essencial naquele momento. E aí eu parei de escrever com o Lucas e parei de terceirizar a minha história e comecei a escrever junto com meu pai. E foi a coisa mais linda e poderosa. Eu comecei a escrever em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Foram 5 meses aí com intervalos, eu parei um pouco, eu viajei em outubro para Portugal, mas foram 5 meses, né? E ele veio ser lançado somente em junho. Mas eu quero dizer para você que quando Deus me deu essa data, eu não tinha mandado imprimir ainda. E não tinha os recursos. Quando ele falou nessa data, ele já me deu uma direção. Já vá procurar o lugar, já faço o convite, né, para começar a trabalhar essa data. Só que eu confesso para você que eu fiquei um pouco temerosa pelo fato de eu não ter o recurso ainda para mandar imprimir. E 17, ali era, né, início do mês, aí eu peguei o calendário, né, peguei aqui o calendário e fui olhar. Quanto a editora, a gráfica, já tinha, né, entrado em contato, feito o orçamento, e eles me deram entre 15 e 20 dias úteis para essa data, para enviar para minha casa. Ficar pronto e aí mais o envio, 5 a 7 dias. Então vamos botar aí uns 30 dias. Só que eu falei assim, meu Deus, já é início de maio. Eu teria que começar a mexer com o negócio já agora. E eu falei, Senhor, eu tô, né, te esperando, manda o recurso que eu mando imprimir. Aí aquela semana nada moveu. Aí na outra semana nada. E eu falei, meu Deus do céu. Já comecei a ficar desesperada, porque eu pensei assim, e aí eu já fui ver o local, eu já estava começando a trabalhar essa data. Eu já tinha falado para algumas amigas mais próximas. Já tinha falado para minha família que iria ser dia 17. Meu Deus, sem ter mandado imprimir. E aí nesse momento Deus já aproveitou para esticar minha fé, né? E aí começou uma preocupação no meu coração, porque começou a apertar a data e eu falei, meu Deus, eu não mandei imprimir ainda, não vai chegar para essa data, até que
o negócio mesmo aconteceu no dia 20 de maio. Olha isso, gente. Mais de, né, 32 dias faltando para a entrega, né, para a data. E aí, dia 20, eu fiz o pagamento, só que no dia 22 que aprovou, que eles mandaram e-mail para mim aprovar a arte, aprovar tudo, né, porque eles têm que solicitar essa aprovação. Então, ou seja, eu aprovei no dia 22 à noite, 23 e 24 era sábado e domingo, eles não trabalham, então, ou seja, só dia 25 que o meu livro entrou para produção. Mas, na verdade, ele entra numa fila, porque se tem uma fila, ele entra na ordem. Então, não quer dizer que ele já foi para impressão. Então, 25. E aí, beleza. Aquela semana eu não falei nada, mas eu tinha no meu coração certeza que aquela semana ia vir. Falei, é rápido, né? São 500 cópias, vai vir rápido e tal. Naquela semana, nada. Aí, na segunda-feira da outra semana, deixa eu só acompanhar com vocês aqui. Então, eu mandei imprimir dia maio aqui. Vamos falar tudo. Maio, eu mandei imprimir, então começou ali dia 25. Aí naquela semana eu não fiz nada, entramos junho. Aí naquela primeira semana de junho tinha o feriado. Dia 4, quinta, e aí emendou tudo ali, mas o feriado era na quinta. Aí eu falei, meu Deus, vai atrasar tudo. Só que nessa semana do dia 1º, eu, como quem não quer nada, mandei uma mensagem lá pro Carlos, que é o responsável na gráfica, e eu falei assim, Carlos, só queria, ainda mandei uma mensagem brincando para ele, né? Falei, Carlos, eu queria só entender se eu já me desespero ou eu posso descansar meu coração que vai dar tempo. Como é que tá a impressão do livro? Aí ele falou, pois é, Sinara, é aquilo que eu já te falei lá atrás. Ele falou assim, é aquilo que eu já te comentei lá atrás, entre 10, 15, 20 dias úteis, vai depender do tempo, né, que os teus livros estão na fila. E aí ele pegou e ele nunca deu uma data naquele dia, ele deu. Ele falou pra mim assim, o teu livro fica pronto até dia 15 de junho. Eu falei, me deu uma coisa, na hora deu um gelo. Eu falei assim, quem manda eu ir perguntar pra pessoa, sendo que eu já tinha uma palavra de Deus que era dia 17. Eu falei, quem manda e mexer onde não deveria, né? Quem manda não confiar no que Deus falou? Aí eu falei, em nome de Jesus, o Senhor agora, Senhor. Aí ali eu entreguei. Eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos, agora a minha parte eu já fiz, agora não é mais comigo, então que seja feita a tua vontade, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E ali eu descansei. E aí segui, e o Senhor falou assim, só desfruta. E ali a gente seguiu. Aí eu mandei uma mensagem na segunda-feira, dia 1º de junho. No dia 5 de junho, né, aí já tinha descansado, já tinha entregue para o Senhor e ia ser o que tivesse que ser. Eu falei assim, enquanto eu não receber o rastreio da gráfica, né, que enviou os meus livros, eu não vou desmarcar nada, a data vai permanecer. Não, e tipo assim, né, Deus já tinha dado a data, eu ainda tava ali, se eu tiver que desmarcar, gente, nessa hora tu não tem que pensar em outra coisa a não ser a palavra que Deus liberou, mas tudo bem, né, somos humanos. E aí, no dia 4, com feriado, eu falei, essa semana não vai acontecer nunca, né? Vai de certo, se me derem algum retorno, vai ser semana que vem. Dia 5, sexta-feira, estou eu secando o meu cabelo. Daqui a pouco vem uma mensagem da gráfica. Aí eu, ai meu Deus. Quando eu abri, ele era o Carlos dizendo assim, Sinara, os seus livros ficaram prontos da impressão. Gente, eu pulava tanto, isso era ainda dia 4. Dia 5, eu falei, meu, bota aí 4, 5 dias, porque vem por transportadora. Falei, meu Deus, Deus é fiel, aquela loucura, né? Aí tá. Aí ele pegou, me pediu o endereço no dia 5 para mandar no dia 8. Então, dia 8 até sexta-feira, dia 12, no máximo, iria chegar. Aí eu falei, meu, dia 12 é só dia 17? Meu Deus, dá até para mim fazer umas fotos com o livro, tudo, né? Aquela coisa arada. Aí tá. O que acontece? No dia 8 ele aí acho que 2 dias depois ele manda o rastreio. Só que dia 8 ele manda para mim, no dia 9 tô eu indo lá com as meninas que me ajudam, minha cunhada, Bruna, Jéssica, Alícia, quero aqui honrar o nome delas. A gente marcou de ir lá no local para ver os últimos detalhes, decoração, enfim.
A gente chegou lá, tomamos um café, que lá também era uma papelaria e café, né? A gente pegou, ficou o nosso tempo lá, conversamos muito, falamos de Deus, né? E na hora Deus deu uma direção de que não seria mais lá. A gente começou a olhar, começou a ver que ia ficar pequeno. E eu falei, meu Deus. Eu disse, mas para onde a gente vai? Faltando uma semana. Aí a minha cunhada falou assim, Sinara, e aquele lugar que uma vez tu foi ver para fazer a tua primeira turma de mentoria? Eu falei, ai, cunha, não sei se lá é um ambiente legal. Eu falei, mas ok. Aí fomos para casa, isso terça-feira. Na quarta-feira, eu acordo, começo a dar uma olhadinha no Instagram deles e eu vejo... Olha aquela sala de novo, né? Que um dia eu já fui lá e acabei não fechando lá. Eu disse assim, meu Deus... Eu mandei para as meninas, eu falei, gente, eu acho que é lá o lugar, não consigo ver outro lugar. Elas assim, a gente amou também, tal, a gente pode fazer assim, assim. Aí eu peguei e mandei pro meu marido falou assim, amor, é lá mesmo. Eu falei, amor, só que aí tem um valor, tal. Aí ele falou, não, eu vou te dar de Dia dos Namorados o aluguel. Eu falei, então tá bom. E aí no dia 10, que foi na quarta-feira, nós fomos lá conhecer e fechamos aquele lugar. Aí, beleza. Gravei um videozinho lá falando que nós mudamos o local. Fizemos, né, um videozinho mostrando o lugar, tal, né? E reenviei para todas as pessoas que eu já tinha convidado um novo endereço. Ok, tudo certo. Aí, na sexta-feira, dia 12, eu olho lá no rastreio, o que tá acontecendo lá? E já estava em Joinville. Eu falei, ai, gente, é hoje. Fiquei a tarde inteira na sexta-feira em casa esperando os livros. Uma ansiedade de pegar na mão e eu não estava acreditando que aquilo estava chegando. Na sexta. Aí, sexta de tarde, nada. Daqui a pouco eu olhei de novo lá no rastreio, tinha mais uma informação, Joinville de novo. Só que eu não sei por quê. Eu não arrastava para o lado para olhar o que estava escrito no rastreio, né? A informação. E aí... Beleza, na sexta-feira de novo Joinville, eu falei, de certo, saiu para entrega. Primeiro chegou, depois saiu para entrega. E nada, não entregaram. No sábado, dia 13, eu tinha um evento o dia inteiro num sítio com mulheres. O que aconteceu? Eu acordei de manhã, 6 e pouco da manhã, fui lá olhar de novo para ver se não mudou, se ia vir entregar hoje. E aí tava lá a mesma informação, só que eu corri pro lado. E quando eu corri pro lado, eu vi o status, que já tava lá desde sexta-feira à tarde. Só que como eu não corri pro lado, estava assim, meninas, extravio total de mercadoria. Eu falei, não, né? Eu deitada na cama, tava ali acordando para ir pro evento. Extravio total da mercadoria. Eu falei, não é possível. Aí eu peguei, printei, mandei lá no meu grupo das meninas. Eu falei, gente, vocês imaginam o que pode significar isso aqui? Aí eu fui, né? Na hora, não fiquei tão preocupada, fui. Aí lá no evento peguei a internet. E aí já tinha um monte de resposta delas ali, elas assim, gente, tu tem que ver, tem que ligar pra gráfica, ver quem enviou. E o meu marido tentou falar com a transportadora, final de semana eles não trabalham. Só que meu marido conseguiu falar com o pessoal lá de São Paulo. E eles falaram assim, olha, às vezes eles andam com um palm top e pode ser que na hora de colocar o status, eles colocaram o status errado, porque isso pode acontecer. Porque é só selecionar, né? E eu, na minha cabeça, eu falei, é isso, pronto, descansei, tive um evento maravilhoso lá que a gente foi participar. E tudo bem, sábado vim para casa normal, domingo normal, sabendo que segunda-feira tava na minha porta. Faltando ainda 3 dias, né? Porque o evento era na quarta e isso ia ser segunda. Segunda-feira de manhã eu acordei e fui olhar. Continuava o mesmo status. Aí eu mandei uma mensagem lá pra gráfica, né, que foi quem mandou. Eu falei, Carlos, eu tô preocupado? Ele assim, eu também tô preocupado. Daqui a pouco ele veio e respondeu. Ele disse, Sinara, infelizmente, toda a tua mercadoria foi extraviada. Eu falei assim, para. Como que isso aconteceu? Como extraviada? Gente, 13 caixas de livro, 13. Não é uma caixa, 2, 3, são 13. Né, com 40 livros dentro de cada uma. Aí eu falei assim... Tá, Carlos, e o que a gente faz? Ele falou, Sinara, assim, a gente sempre pede pro autor nunca botar o lançamento do livro muito em cima. A gente pede para ele primeiro receber
o livro e depois marcar o lançamento. Eu falei assim, só que aqui é diferente, aqui Jesus mandou eu fazer assim, né? Tu não vai se explicar tudo isso, né? Então eu falei, ok. Ele falou assim, agora a transportadora está procurando, eles têm 15 dias corridos para achar. Se eles não acharem, eles acionam o seguro e a gente vai ter que gerar novamente todo o teu material. Eu falei, pelo amor de Deus, isso segunda-feira. Aí eu falei, o que eu faço? Aí as meninas falaram assim, Sinara, dá uma ligadinha ali no cowork e vê se você pode mudar a data, né, para uma outra data, ou só segurar, né, não deixar eles usarem essa data e segurar essa data para um próximo evento. Eu não queria o dinheiro de volta, eu só queria não perder o valor, né. Aí peguei e entrei em contato com o dono lá, o Renan, e eu falei assim, ele é cristão, é pastor. Dentro dessa sala que eu aluguei, uma sala de cowork, mas é uma sala que uma vez por semana tem cultos lá. Então, assim, existe muita oração, um lugar muito de Deus, sabe? E eu peguei e falei assim, Renan, até quando eu posso cancelar assim, né, para não atrapalhar você também, alugar a sala nesse dia? Expliquei para ele o que aconteceu, ele falou, não, Sinara, vamos juntar minha fé com a tua, vamos orar, né, o que é quando a gente fala com a pessoa certa, né, no momento que a gente precisa. E aí, na hora que ele falou isso assim, espera até amanhã, que era até terça. Na hora que ele falou espera até amanhã, o Senhor falou comigo assim, quem disse para cancelar? E eu, uau! Eu falei, Renan, assim, não vou nem esperar até amanhã. Eu não vou cancelar com livro ou sem livro. O que o Senhor quer fazer nesse dia vai acontecer. Porque o Senhor já tinha me dado uma direção do o que era para mim fazer nesse dia, quem eram as pessoas para honrar nesse dia. Então, já estava algo, já tinha acontecido dentro do meu coração para esse dia. E eu falei assim, o protagonista nesse dia não vai ser o livro. Não é o livro, é o que o Senhor quer fazer. E aí eu falei, Renan, ele, amém, então não vamos cancelar. Eu falei assim, tem um dia e meio ainda para Deus mexer. E nesse meio tempo, uns dias antes de a gente saber disso tudo, a minha cunhada sonhou que a gente estava no dia do lançamento abrindo caixas de livro. Aí eu falei, meu Deus, será que é isso que vai acontecer? Mas amém, se tava, amém. Isso tudo, né, gente, segunda-feira. Aí eu falei, aí me deu uma tristeza, assim, eu não ia fazer o que eu não queria ir no mercado comprar o que eu tinha que comprar, eu não queria fazer os cavaletes, porque eu fiz, né, os cavaletes de bem simples, com palito de picolé, eu que fiz, com cola quente, e aí mandei imprimir as polaroids para decorar, né, no dia, então com fotos da minha família, minha, e como se fosse uma linha do tempo, né, botei para decorar o ambiente. E aí naquela segunda-feira eu falei assim, não tô nem com vontade de fazer, né, porque aí depois que eu tive essa conversa com o Renan, eu falei assim, sabe de uma coisa? Tudo vai correr como se fosse acontecer, e fé é isso. Tudo estava dizendo não, mas eu estava firme naquilo que Deus tinha me dito. Isso é fé, é crer naquilo que você não está vendo, mas que tem certeza que vai acontecer. O que eu estava vendo era o quê? Uma situação de extravio que não ia dar certo, que o mais prudente era cancelar. Já pensou um lançamento de livro sem livro? Eu ia, de certo, o meu ia ser o primeiro na face da terra, né? Mas amém. E aí eu passei a tarde inteira na segunda fazendo. Eu não tinha cliente à tarde, só à noite. Fiz tudo. Mandei imprimir as polaroids. Aí na terça-feira eu saí de manhã para ir no mercado. Aí terça-feira de manhã meu marido falou assim, eu vou na transportadora que tem uma base aqui em Joinville. Ele falou, vou lá ver o que está acontecendo, porque alguém vai ter que explicar onde foi parar esses livros, né? E aí nisso eu disse, tá bom, amor. Nisso eu fui consultar de novo o status. E quando eu consultei, estava assim. Mercadoria saiu para entrega. Na terça-feira, 6 horas da manhã, trocou status. Gente, de segunda para terça. E naquela madrugada eu acordei, uma amiga minha, a Jale, acordou. Nós acordamos de madrugada, nós repreendemos, sabe, se tivesse algum plano maligno, alguma coisa que o inimigo tivesse tentando, né, atrapalhar, nós oramos, repreendemos assim na madrugada. E na terça-feira de manhã, 6 horas da manhã, o status mudou. Gente do céu. E aí eu fui pro mercado, né? Aí fui comprar as coisas. Quando eu tô no mercado, chega uma notificação no meu WhatsApp, que era da portaria, dizendo assim, oi, tudo bem? Acabou de chegar 13 caixas de livro para você. E eu estava dentro do supermercado e eu não pude dar um grito de glória a Deus. E eu,
Meu Deus, aí já mandei mensagem para as meninas, acabou de chegar os livros lá em casa, meu Deus do céu, ainda bem que o mercado era perto, eu vim correndo, botei as coisas dentro do carro e vim correndo para casa e já mandei mensagem pro meu marido, amor, corre lá para casa para me ajudar, que chegou as caixas de livro e eu pude contemplar, não o livro, mas a fidelidade de Deus mais uma vez sobre a minha vida. Eu pude contemplar a bondade do Senhor mais uma vez sobre a minha casa, sobre a minha vida. E assim, uma alegria que não tem tamanho de poder confiar num pai que jamais colocaria um sonho no meu coração se ele não tivesse disposto a realizar. E na quarta de manhã a gente foi para lá, eu e as meninas, feliz, a gente pôde vivenciar esse momento junto. Eu sei que Deus não estava só esticando a minha fé, mas estava esticando a fé delas juntas. E a gente pôde organizar aquele lugar. Sabe, era um lugar tão lindo, era uma sala com estantes, com livros, e a gente pôde usar a mesma decoração para botar os livros. Gente, ficou tão lindo, ficou mais lindo do que eu esperava. E aí, 2h da tarde, estava marcado o início, né, para minha família. Uma amiga minha foi para levar um louvor, chegou uma outra amiga minha que é pastora e eu pedi para ela ministrar uma ceia, porque tudo isso já estava direcionado por Deus. E o que Deus tinha me direcionado que com livro ou sem livro iria acontecer? O Senhor me disse que seria uma tarde de gratidão e de honrar as pessoas que fizeram parte da minha história. E ali eu pude honrar o meu pai, lembrando das coisas lindas que ele já fez na minha vida. Pude honrar a vida da minha irmã, que me ajudou num momento difícil da minha vida, e o Senhor foi trazendo, assim, o Senhor foi trazendo a lembrança. Uma semana antes, o Senhor foi ministrando meu coração em relação a cada coisa. Pude honrar o meu sogro, que lá 18, quase 19 anos, 18 anos que eu tô casada, mas 20 anos que eu tô com meu marido. Então, há 18 anos, quando a gente casou, né, eu tô de frente com o apartamento que eu morava há 18 anos atrás. Foi o primeiro apartamento que eu morei, o primeiro lugar que eu morei com meu marido. Gente, quem pagou 6 meses de aluguel para nós ali foi o meu sogro, porque no começo nós não tínhamos condições de nada. E eu pude, diante de todas as pessoas, honrar ele, honrar os meus filhos e dizer para eles: obrigado por vocês existirem na minha vida, porque foi por vocês que eu fui buscar cura. E então foi uma tarde de gratidão. E naquele momento eu pude entregar na mão do meu pai esse livro que conta a minha história, mas não uma história, né, de dores, mas uma história de superação, de cura. E, gente, eu quero dizer para você assim, que foi um dia lindo, foi um memorial de testemunhos e gratidão. Teve tanta gente, tantos abraços, tantas dedicatórias, que eu não parei a tarde inteira, eu parei na hora que tinha que ir embora, né? Porque teve gente chegando até o final, assim, então eu me senti muito amada, principalmente, primeiro, amada por Deus, amada pela minha família, pelos meus amigos, e eu só tenho que agradecer a Deus. Então eu queria hoje compartilhar isso com você. Amanhã eu volto aqui para gravar mais, né? Vou voltar a gravar os vídeos, mas eu quero deixar essa reflexão no teu coração. Não importa o que as circunstâncias estejam dizendo para ti. Não importa o que os teus olhos naturais estejam vendo. Se você tem uma palavra, se Deus já liberou algo sobre a tua vida, sobre o teu coração, permaneça fiel ao que Ele falou. Se você tem uma palavra, caminhe sobre ela e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Então, esse livro está à venda diretamente comigo. Eu vou deixar ali na descrição, ali sempre tem o meu celular, meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo. Eu vou estar enviando para sua casa, independente do lugar que você está. Se você está assistindo de fora do Brasil, eu tenho o livro digital, tá? Esse valor aqui é R$ 59,90, é um valor tabelado e a venda, por enquanto, está exclusivamente comigo, então me chama no WhatsApp, eu encaminho, eu envio para tua casa, para todo o Brasil, a gente só verifica, né? Me passa o teu CEP, a gente vê o valor de frete, mas se eu fosse você, eu não perderia
de poder contemplar o que Deus fez o que Deus fez na minha vida e agora esse livro está fazendo através da minha vida. Aqui tem muitas chaves, talvez respostas que você talvez esteja uma vida inteira procurando, está aqui. Então eu quero te abençoar com esse testemunho e que você possa viver tudo aquilo que Deus tem desenhado, planejado para você. E não esqueça, Deus é fiel. E eu te espero no próximo capítulo, é tempo de florescer.